Imagine só, alguém chega até você com o coração apertado, quase em desespero. Acabou de viver o que chamam de despertar espiritual, mas em vez de paz, só sente um vazio imenso. Dizem que perderam tudo. Os relacionamentos não fazem mais sentido, o trabalho parece vazio, os sonhos sumiram. Até a própria identidade parece se desfazer no ar. Achei que despertar traria plenitude, mas agora sinto que estou desmoronando, confessam. E você escuta, concorda porque sabe que o que descrevem é real. O despertar espiritual parece uma perda total. Mas aqui está a verdade que precisa entender. Parece perda porque é perda. Só que não do que realmente importa. Você está deixando para trás tudo que era falso, tudo que nunca foi seu de verdade. O medo que sente não é o medo de perder algo real. É o medo de perceber que o chão firme sob seus pés sempre foi uma ilusão. Desde o dia em que nasceu, começaram a construir uma identidade para você. Seus pais deram um nome, a sociedade atribuiu um papel, a cultura injetou crenças, valores, expectativas. Camada por camada, você ergueu algo chamado eu. Esse eu tinha gostos, opiniões, memórias, planos. Tinha uma história, de onde veio, o que viveu, para onde ia. E você se agarrou a essa construção com tanta força que esqueceu que era só isso, uma construção. Acreditou que era você. O verdadeiro você sólido, imutável, a essência inabalável do seu ser. Tudo que fazia, cada escolha, cada relação, girava em torno de proteger e alimentar esse eu. Mas aí vem o despertar e de repente você enxerga a farsa. Não é uma compreensão intelectual, qualquer um pode entender que o ego é uma construção. É uma percepção direta, visceral. Aquilo que chamava de eu não passa de um amontoado de pensamentos, memórias e sensações, mantidos juntos por hábito e fé. Não há centro sólido, nenhuma essência imutável, apenas um fluxo constante, sem ninguém no controle. E essa percepção é devastadora. Se não existe um eu fixo, quem é você? Se sua identidade é só uma história, o que acontece com tudo que importava para ela? As conquistas perdem o brilho, quem as alcançou? Os relacionamentos viram um enigma, quem se relaciona com quem? Os planos para o futuro desabam, futuro de quem afinal? Por isso o despertar dói tanto. Você está perdendo o chão imaginário onde pisava, o personagem que acreditava ser, o jogo elaborado de se tornar alguém, chegar a algum lugar, fazer algo de si. A mente reage como reage a qualquer perda. Com luto, medo, tentativas desesperadas de recuperar o que se foi. Você tenta reconstruir a antiga identidade, busca novas crenças, enche o vazio com conceitos espirituais, práticas, metas, qualquer coisa para fugir da constatação nua e crua, não há ninguém ali. Nunca houve. Mas é aí que a maioria se engana. Acha que a perda é o problema, que precisa consertar o que quebrou. Acha que o despertar destruiu algo que deveria ser restaurado. Mas a perda não é o problema, é a solução. O que você está deixando para trás sempre foi a raiz do seu sofrimento. Esse eu imaginário, com suas necessidades infinitas, medos e desejos, era o verdadeiro vilão. Pense numa analogia. Você está assistindo a um filme completamente envolvido. Se identifica com o protagonista, sofre quando ele sofre, vibra quando ele vence. A história se torna sua história. Mas e se alguém lhe lembrar, de repente, que é só um filme? Que o personagem não é real, que nada daquilo está acontecendo de verdade? Há um instante de desorientação, uma sensação de perda, porque o investimento emocional naquilo tudo de repente parece absurdo. No entanto, nada real se perdeu. Ninguém morreu, ninguém sofreu. Era só imagens numa tela. O despertar espiritual revela exatamente isso. A história da sua vida, o personagem chamado você, é como aquele filme. Não quer dizer que sua vida seja insignificante ou vazia, a história ainda pode ser vivida, apreciada, experimentada. Mas a identificação desesperada com o personagem, a crença de que você é ele e que sua sobrevivência depende do rumo da trama, essa é a parte que desmorona. E sim, parece que você perdeu tudo, porque investiu tudo nessa identificação. Agora, a parte difícil. Você não pode simplesmente decidir parar de se identificar com o personagem. Não dá para pensar ou forçar a saída dessa armadilha, porque o próprio você que tentaria escapar faz parte da ilusão. É como tentar se erguer puxando os próprios cadarços. Não funciona. O que acontece é que a identificação se esgota sozinha. Com o tempo, com a observação atenta, com a simples percepção do processo sem tentar controlá-lo, o falso eu perde força. Não porque você o derrotou ou transcendeu, mas porque o enxergou de verdade. E uma vez que enxerga, não há como voltar atrás. Cada vez que você vê através de uma crença, de um apego, de uma identidade, é como uma pequena morte. E o despertar espiritual não é uma morte só, são milhares.
A morte de quem você pensava ser, do que achava que a vida deveria ser, da sua certeza, da sua segurança, do seu chão firme. Muitas pessoas falam do despertar como se fosse um evento único, um momento dramático de iluminação, depois do qual tudo fica claro. Mas quase nunca é assim. É um processo lento de dissolução. Coisas que antes pareciam vitais perdem a força. Relacionamentos baseados na falsa identidade se transformam ou se desfazem. Ambições que eram só tentativas de provar seu valor se revelam vazias. Toda a estrutura da sua vida, erguida sobre a fundação de um eu fictício, começa a ruir. E essa ruína é assustadora porque você não sabe o que se é que algo vai tomar seu lugar. Está num estado de não saber, e a mente humana detesta não saber. Queremos certeza, chão firme, queremos saber quem somos e para onde vamos. Mas o despertar arranca tudo isso. Os grandes místicos chamaram essa fase de noite escura da alma. E essa descoberta não chega como um prêmio, nem como uma revelação grandiosa acompanhada de trombetas celestiais. Ela surge na quietude, no silêncio entre dois pensamentos, no instante em que você finalmente para de lutar. Não é algo que você conquista, é algo que você deixa de impedir. Porque a verdade sempre esteve aí pulsando por baixo de cada respiração, cada batida do coração, cada momento de pura presença. Você só não conseguia vê-la porque estava ocupado demais tentando ser alguém, provar algo, alcançar um destino imaginário. E quando a névoa se dissipa, você percebe que nunca precisou ir a lugar nenhum. O caminho não era uma estrada à frente, mas um retorno ao que sempre foi. A iluminação não é um estado a ser atingido, mas a simples constatação de que você já está iluminado. Só estava olhando na direção errada. A felicidade não é uma meta a ser perseguida, mas a ausência da busca. A paz não é algo que você encontra lá fora, mas o que resta quando você para de criar conflito dentro de si. Mas não confunda essa compreensão com passividade. Não é que você deixe de agir, de criar, de amar, de se engajar com o mundo. É que você age sem a carga do eu que precisa ser validado. Você cria sem a necessidade de ser reconhecido. Você ama sem exigir nada em troca. Você se engaja sem a ilusão de que está salvando algo ou alguém, porque no fundo, você sabe que nada precisa ser salvo. A vida já é perfeita em sua imperfeição, já é completa em sua incompletude. E aqui está o paradoxo mais profundo. Quanto mais você se entrega à verdade de que não há nada a alcançar, mais a vida flui com uma facilidade que antes parecia impossível. As portas se abrem não porque você as forçou, mas porque você parou de bater nelas. As pessoas certas aparecem não porque você as procurou desesperadamente, mas porque você deixou de precisar delas. As oportunidades surgem não porque você as perseguiu, mas porque você parou de fugir de si mesmo. Isso não significa que a vida se tornará um mar de rosas. Você ainda enfrentará desafios, ainda sentirá dor, ainda terá dias em que a dúvida sussurrará em seu ouvido. A diferença é que você não será mais arrastado por essas ondas. Você as observará passar, como nuvens no céu, sabendo que elas não têm poder sobre o que você realmente é. A tristeza vem e vai, mas a alegria que você descobre não é a alegria das circunstâncias, é a alegria de ser. O medo surge, mas não o paralisa, porque você reconhece que ele é apenas um movimento na superfície, e você é a profundidade imóvel que o contém. E quando você olha para trás, para todas as batalhas que travou, para todas as identidades que vestiu, para todas as vezes em que se perdeu tentando se encontrar, você sorri. Não com pena, não com arrependimento, mas com uma ternura profunda por aquele que acreditou ser separado. Porque agora você vê que até mesmo a ilusão teve seu propósito. Ela foi o véu que, ao ser rasgado, revelou a luz que sempre esteve ali. Então, se você está no meio dessa noite escura, se tudo parece desabar e o chão sumir sob seus pés, saiba disso, você não está sendo punido. Você está sendo libertado. Não há nada de errado com você. Você não está quebrado, não precisa ser consertado. Você está apenas sendo desfeito para que possa ser relembrado. E quando a última camada cair, quando o último fragmento da ilusão se dissolver, você não encontrará um vazio assustador. Encontrará a si mesmo não como um indivíduo limitado, mas como a própria vida, dançando em todas as suas formas, respirando em todos os seres, brilhando em cada estrela. E então, por mais estranho que pareça, você perceberá que nunca esteve perdido. Apenas esqueceu por um tempo que já era livre.